Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar a parte 2 das aulas 25 e 28, portanto, parte 2. Então, aqui seria a parte 2. Bom, a gente estava estudando que a constante de equilíbrio ela é dada pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E ela tem 7 constantes. Tem o Kc, o Kp, o Ka, o Kb, o Kw, o Kps, 2, 4, 6, e o K e o Ki, que é a constante de ionização. Então, existem essas sete constantes que cada uma delas, o Ki é esse daqui, ó, o K e o Kb é o Ki, que é a constante de ionização. E tem o KH. Bom, a gente estudou o Kc é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Isso em concentração molar, né? Portanto, mol por litro. A gente estudou o Kp. O Kp seria a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Ou o Kp seria igual a concentração, o Kc multiplicado pelo RT elevado à diferença dos coeficientes estequiométricos. Nesta aula eu vou iniciar a constante de equilíbrio. Nesta aula eu vou iniciar a constante de equilíbrio. Parte 2, parte 3. Nesta aula eu vou ensinar a constante de equilíbrio, que o Ki. Portanto, eu vou falar da constante de equilíbrio de ionização, que é o Ki. O que seria o Ki? Por exemplo, o Ka seria, por exemplo, você tem um ácido, ele se quebra em H+, mais A-, que é o ânion. Então, o Ki, que é igual o Ka, seria a concentração de H+, mais a concentração de A-, dividido pela concentração de H+. Então, o Ki, ou Ka, é a concentração, é a constante do ácido. Portanto, se o Ka for alto, você tem que ele é um ácido forte. E se o Ka for baixo, você tem que é um ácido fraco. Isso serve também para o Kb, porque o Kb é a constante de ionização da base. Então, digamos que você tem uma base, o NaOH, se quebrando em Na+, mais OH-. Então, o Kb seria a concentração de Na+, multiplicado pela concentração de OH-, dividido pela concentração de NaOH. Ok? Esse seria o Kb. Mas, vamos ficar no ácido. Vamos falar só do Ka hoje. Então, vou apagar isso aqui tudo e a gente vai falar só do Ka. Essa seria a parte 2. Na próxima aula a gente vai falar do assunto de equilíbrio químico que mais cai, que é o assunto da lei de Chatelier, que é o deslocamento do equilíbrio, como que você faz para deslocar o equilíbrio.
Então vamos lá. Então, reação de ionização. Reação de ionização. Digamos que você tem uma equação assim, ó. Aquela famosa equação, né? O HCl mais a água sendo reversível o hidrônio mais o Cl-. Você sabe, por ser um ácido forte, você tem uma alta tendência, portanto a velocidade direta ela é alta. Então o Ka para esta equação seria a concentração de hidrônio multiplicado pela concentração de cloreto dividido pela concentração de HCl. Porque aqui seria líquido, então o líquido não entra, né? Só entra gás e aquoso. Então isso aqui seria aquoso e aqui aquoso. Bom, você tem que, para o Ka alto, o ácido é forte. E para o Ka baixo, o ácido é fraco. Mas não se resume só a isso. Se lembra que a força do ácido está na sua ionização, no seu fator de ionização, que se for igual a 5% é fraco. Isso aqui que determina a força do ácido. Se for entre 50, menor do que 50 e maior que 0, você tem que ele é médio. E se o alfa for maior que 70, 90, ele é forte. Então, isso aqui ó, que determina a força do ácido. Nunca se esqueça disso. Para esta reação, segundo a teoria de Bronsted e Lowry, ele fala que o ácido é aquele que doa H+, e a base é aquela que recebe o H+. Então, isso aqui seria o ácido, que está doando o H+ para a água, e esse aqui seria a base. Por quê? Porque, ó, isso aqui é o ácido, mas aqui seria a base conjugada, né? Base conjugada. Porque na reação reversível, ela receberia o H+, portanto, quem recebe H+ é a base conjugada. Mas ele falou que todo ácido forte tem uma base conjugada fraca. Agora, vamos entender isso em questões de equilíbrio. Por exemplo, ó, se eu pegar uma reação, eu tenho essa reação aí, ok? Então, eu vou apagar tudo isso aqui e eu tenho essa reação. Como eu sei que a base conjugada é fraca? Se a base conjugada é fraca, se ela tiver um Kb baixo, né? Mas vamos colocar essa reação aqui embaixo, ó. O Cl- mais a água, formando o OH- mais o HCl. Perceba que esse cara aqui, ó, recebeu o H+. Portanto, isso aqui é uma base, ok? Isso aqui é uma base. Isso aqui seria uma base o quê? Fraca ou forte? Vamos ver. Então, isso aqui seria o Kb seria igual a concentração de OH- mais a concentração de HCl, certo? Dividido pela concentração de Cl-. Eu falei para você que o Ka dessa reação aqui era a concentração de H3O+, multiplicado pela concentração de Cl-, dividido pela concentração de HCl. A gente consegue pegar algumas coisas daqui e botar aqui. Por quê? Porque, ó, se a gente pegar o HCl
Ó, se a gente pegar o Cl- e botar para cá e o HCl botar para cá, a gente vai ficar com o Kb multiplicado por Cl- dividido por a concentração de HCl igual a concentração de OH-, certo? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que OH-, né? Ó. Então, HCl e HCN tá aqui, ó. Então, o Ka dividido por H3O+, vai ser igual ao HCl- dividido pela HCl. Beleza? Então, o Cl- dividido por HCl é igual o HO. Né? Passei isso aqui pra cá. E esse daqui eu passei dividindo. Isso aqui é multiplicado. Ficou igual a HO. Então, o Kb multiplicado pelo Ka dividido por H3. Não. Então, vai ser dividido pela o H3O+, é igual à concentração de OH-. Então, o Kb multiplicado por Ka é igual à concentração de OH- multiplicado. Deixa eu subir isso aqui. Ó. Vou subir isso aqui. Vou botar pra cá, ó. Eu tenho que o Kb, a concentração de Cl- dividido pela concentração de Cl multiplicado pelo Kb vai ser igual à concentração de OH-. O que é H3O? É o H+, né? Digamos que aqui seja só o H+. Ok. Então aqui seria o Ka dividido pelo H+, igual a Cl- dividido pela concentração de Cl. Ok? Então, Cl dividido por HCl é Ka dividido por H+. Então, Ka dividido pelo H+, multiplicado por Kb, igual a concentração de OH-. Então, Ka multiplicado por Kb é igual a concentração de OH- multiplicado pela concentração de H+. A multiplicação de OH- e H+ é Kw. O Kw é a concentração de OH- multiplicado pela concentração de H+. Então você tem que o Ka multiplicado por Kb é igual ao Kw, que é a constante da água, que é 10 a menos 4. 10 a menos 14 para a temperatura ambiente. Portanto, para manter isso aqui constante, porque a constante da água é constante, sempre. Se você tiver uma temperatura, sempre vai ser constante. Então, para você manter esse número aqui sempre constante, você tem uma relação inversa, inversamente proporcional. Se você tem um alto Ka, você tem um baixo Kb. Então, é daqui que vem a explicação da base do conjugado a ser fraca. Por quê? Porque aqui você tem um alto Ka, porque é um ácido forte, portanto você vai ter um baixo Kb. Portanto, você vai ter uma base conjugada fraca. Vai ser isso aqui, o Kb para a relação inversa vai ser isso aqui vai ser um Kb baixo. Por quê? Porque quando você tem um ácido forte, você tem uma base conjugada fraca, ok? Então, aqui está a explicação para a base conjugada ser forte. Tudo para manter a constante da água constante. Então, aqui você acha uma
uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o Ka, portanto, se o ácido for forte, menor vai ser o Kb. Bom, perceba que eu coloquei essa reação e essa, que são duas reações diferentes uma da outra, mas para conseguir relacioná-la, ok? Aqui é o Ka e aqui seria o Kb, ok? Porque aqui seria uma base fraca. Aqui a gente tem uma base fraca. Por isso que o Cl é uma base conjugada fraca, porque isso aqui seria um Kb baixo. Então isso aqui seria um Kb baixo, portanto uma baixa tendência disso ocorrer. Por isso que é uma base conjugada fraca. E aqui que eu achei a explicação para essa teoria de Bros-Lord. Ok? Vamos para os exercícios agora com nesse sentido aqui. Para essa constante I. Então, você sabe, ó, com essa explicação, agora você sabe 4 constantes já. 4 constantes. Você já sabe identificar. A primeira, vamos colocar aqui, depois eu apago. Então, a constante de equilíbrio pode ser Kc, você já sabe o que é a concentração em mol por litro. Você já tem Kp, que é a pressão parcial dos gases, o Ka e o Kb. Isso aqui é o Ki. E você tem que o Ka multiplicado pelo Kb tem que dar o Kw. E você tem que o Kp é igual ao Kc multiplicado por Rt elevado a ΔN. Então, olha o tanto de coisa que você já sabe. Você sabe que quando a constante A for alta, é um ácido forte. Portanto, tem mais produtos e menos reagente. Se você tem um Ka baixo, você tem um ácido fraco. Portanto, você tem uma alta concentração de reagentes e uma baixa concentração de produtos, porque o ácido é fraco. E você entendeu agora porque a base conjugada é fraca. Porque se a base conjugada é fraca, você tem um Ka alto, portanto você tem uma constante de ionização ácida alta. Para quê? Para que a constante da água fique constante sempre. Então, ao saber disso tudo, a gente consegue chegar nesses exercíciozinhos aqui, ó. Então, a gente já sabe 4 constantes, Kc, Kp, então Kc, Kp de pressão, Ka e Kb. Só falta 3. Mas vamos fazer uns exercícios. Exercícios. Quando a gente dá um ácido, por exemplo, o HSO4, isso aqui é um ácido forte. Ele quebra HSO4 mais a água, se quebra em H2 mais, não, 2H mais SO4 sulfeito. Então, isso aqui vai ser o ácido. Isso aqui tem um Ka alto, portanto, isso aqui tem um Kb baixo. Para que Ka vezes o Kb seja igual ao Kw. Ok? Então, isso aqui é um ácido forte. E isso aqui é uma base conjugada fraca. Base conjugada fraca. Por quê? Porque para pegar esses 2H+, não ocorre dificilmente para formar o H2SO4. Então, quando isso aqui ocorre, por ser um ácido forte, ocorre com maior tendência. A tendência é maior de ocorrer a velocidade direta. Então, aqui é uma baixa tendência de ocorrer a velocidade inversa. Ok? Bom, isso seria para um ácido forte. E para um ácido oxidrídrico, que é moderado. Você teria que o H
Ácido nítrico. Ele é um ácido nítrico. Ácido nítrico. Ele é moderado. Então, o NO2 também é uma base conjugada moderada. O Ka desse cara, ele é 3 vezes 10 a menos 1. Moderado. E um ácido fraco, como é que seria? Um ácido fraco, por exemplo, o HF, o ácido fluorídrico, ácido fluorídrico. O HF, ele é fraco por causa das ligações de hidrogênio. Então, você tem aqui H mais o FN, certo? Bom, esse aqui é um ácido fraco. Então, ele tem um baixo Ka. Então, isso aqui, ó, para ocorrer, isso aqui é ligação quase iônica, né? Isso aqui ocorre muito. Então, esse H+ aqui, ele é uma base forte. Por quê? Base conjugada forte. Então, base conjugada forte. Por quê? Porque ele tem uma alta tendência de formar o HF novamente. Então, ele tem um Kb muito alto. Então, o Ka multiplicado pelo Kb e dá o Kw. Então, se o Ka é baixo, você tem um Kb muito alto, justamente para manter essa constante. Então, aqui você tem uma baixa tendência e aqui você tem uma alta tendência, que é a velocidade inversa. E aqui é a velocidade direta. Então, quando você tem um ácido fraco, você tem uma base conjugada forte, justamente para manter essa relação aqui. Certo? Ali, se você tem um ácido moderado, você vai ter uma base conjugada moderada também, para se é moderado, digamos que é um moderado. Então, o Ka é moderado, multiplicado pelo Kb, que é moderado, vai dar igual ao Kw. Então, se os dois é moderado, a base conjugada vai ser moderada e o ácido vai ser moderado, ok? Bom, vamos para um exemplo bastante interessante e a gente encerra essa parte 2 dessa aula, um pouco longa essa aula. E na próxima aula a gente fala de deslocamento do equilíbrio. Fala do deslocamento do equilíbrio. 2. Ácido monocrático, portanto libera só um H+, ácido monocrático. Tem constante de ionização. Ka 10 a menos 5. É um ácido fraco, né? Supondo que estou saindo de uma solução, supondo que esteja saindo de uma solução de 0,1 molar, qual é o pH? O pH da solução. Bom, ele falou que o H formando o H mais o AN. Então, no início da reação, você tem 0,1 mol. 0,0. No meio da reação, você reage, portanto, vai ficar 0,1 multiplicado pela massa, multiplicado pelo fator de ionização. Então, isso aqui vai ser 0,1 fator de ionização e 0,1 fator de ionização. E aqui você tem o fim da reação, que vai ser só o 0,1 vezes o fator que ionizou, né? Então,
Então aqui vai ser 0,1 menos 0,1 multiplicado pelo fator de ionização, 0,1 multiplicado pelo fator de ionização, 0,1 multiplicado pelo fator de ionização. Então, você concorda que 0,1 multiplicado por 10 a menos 5 vai ser assim, ó, 0,1 multiplicado por 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Você concorda que esse número aqui é praticamente 1? Você concorda que isso aqui vai ser praticamente 0? Melhor, praticamente 0? Porque é um número muito pequeno. Então, você iguala isso aqui a 0. Então, vai ficar 0,1. Então, o Ka é igual a 0,1 multiplicado pela constante, multiplicado por 0,1 vezes o fator de ionização, dividido por 0,1. Então, o Ka vai ser, ó, você corta o 0,1, vai ser 0,1 alfa ao quadrado. Qual é o Ka? 10 a menos 5, igual a 0,1 multiplicado por alfa ao quadrado. Então, o alfa ao quadrado vai ser 10 elevado a quarta, menos 4. Porque vai ficar assim, né? Ó, vai ficar o alfa ao quadrado, 10 a menos 5, dividido por 10 a menos 1. Então, o alfa ao quadrado vai ficar 10 a menos 4. Então, o alfa vai ser 10 a menos 2. Certo? Vai ser 10 a menos 2. Então, o alfa, o fator de ionização desse cara é 0,01%. E ele pergunta o pH. O pH vai ser justamente a concentração de H+. Vai ser 0,1 multiplicado pelo fator, né? Então, o que é o pH? O pH é menos o log da concentração de H+. Então, o pH, você tem que calcular a concentração de H+. Então, vai ser 0,1 vezes 10 a menos 2. Então, vai ser 10 a menos 3. Então, o pH dessa solução vai ser menos o log da concentração de H+, que é 10 a menos 3. Você sabe que logaritmo, o log de uma base elevado ao expoente é sempre o expoente, né? Então, vai ficar, isso aqui fosse B também, seria 1. Então, vai ser sempre o expoente. Então, aqui está na base 10, né? Então, você pega esse expoente e leva para cá. Vai ficar, ó, vai ficar assim, ó. O pH, vou botar esse. O pH vai ser menos 3 vezes o log de 10 na base 10. Você sabe que na mesma base é 1. Então, o pH vai ser igual a 3. Ok? Então, achamos o pH para esta questão. É assim que se faz. Sempre quando você tiver um Ka muito baixo, você iguala essa multiplicação para 0, para não chegar na função do segundo grau e não fique maior a questão. Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula de deslocamento do equilíbrio químico. Tchau, tchau!